Então, boa tarde, pessoal. Francisco já me apresentou, né? Eu sou professor Givanaldo, atualmente no campus Parnamirim, mas passei 7 anos, né, no campus Zona Norte, já trabalhei um ano em Mossoró e Panguaçu, rodei um pouquinho o estado. Então, vamos iniciar hoje com esse tema aí, tão atual, né, tão importante, desenvolvimento com dispositivos móveis, né? Nós procuramos aí palestrantes de peso, né? Então, vamos iniciar, tá bom? Vamos começar aqui com o professor Marcelo Varela. Ele já está aí só aguardando para habilitar aí a câmera dele, certo? Eu vou aqui apresentar. Marcelo é professor do IFRN, também lá de Parnamirim, de Sistemas de Informação, trabalha comigo. É mestre em Engenharia de Software pela UFRN, especialista em aplicações para a internet, possui 20 anos de experiência em desenvolvimento de software, isso já entrega um pouco a idade dele, não, Marcelo? Ele é embarcadeiro MVP, né? Então é um cara bem importante aí no mercado, possui várias certificações da Borland, embarcadeiro, e palestrante de eventos como o Borcom, Embarcadeiro Conference e TDC. Então vou agora assumir um pouco, né, e deixar para Marcelo aí tocar o barco. Marcelão, 25 minutos, certo? Pode iniciar sua apresentação. Beleza, Giva. Boa tarde aí aos alunos, aos convidados também, né? Prazer aí ter sido convidado para fazer parte desse webinar. Alguns de vocês acho que me conhecem, né? Aqueles que forem lá do campus Parnamirim, tanto do integrado como do superior. Eu também já passei por outros campos, tive em Currais Novos, Natal Central, como substituto, e também fiquei um período pequenininho na Zona Norte. Já vai fazer aí 9 anos que eu estou aqui em Parnamirim, e a gente tem tentado contribuir com os alunos para que eles se encaixem no mercado. E esse mercado que é tão competitivo, né, e tão cheio de mudanças, a parte de desenvolvimento móvel talvez seja uma das mais atrativas para os alunos hoje, até porque a maioria deles tem um smartphone no bolso. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, para que a gente possa acompanhar aí os slides como um guiazinho dessa nossa apresentação. Está aparecendo aí para vocês? Giva, se puder dar um ok, só se está... Para mim está aparecendo, tranquilo. Eu acho que o pessoal está respondendo também, está tranquilo. Pode continuar. Então, pessoal, só reforçando, meu nome é Marcelo Varela, aí está o meu contato. No último slide eu vou também deixar o meu e-mail e alguns outros contatos, para caso de alguém precisar falar comigo depois. Giva já fez uma apresentação minha aí, né? Então eu vou dar uma adiantada aqui no que a gente, de fato, quer falar sobre o nosso tema hoje. Nos dias atuais, todo mundo tem um smartphone, todo mundo está, de alguma forma, conectado. Esse dispositivo trouxe para a gente a possibilidade de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, consultar alguma coisa no banco, fazer um pedido de algum produto ou algum serviço. Então, é um tipo de dispositivo que, por estar à mão, ele se tornou um grande aliado da gente no nosso dia a dia. Então, natural, né, que as empresas, instituições, né, percebam o poder de uma ferramenta como essa e passem a usá-la a seu favor. E, consequentemente, também torna a nossa vida mais fácil. O mercado de tecnologia, ele é um mercado que está em constante transformação. E, por causa disso também, né, a concorrência, às vezes, ela é dura, é um mundo competitivo, mas, ao mesmo tempo, muito cheio de oportunidades, que é algo que interessa muito, né, a vocês que já estão ou pretendem entrar no mercado de trabalho. Às vezes, ideias que são legais hoje podem, né, perder o time se elas forem lançadas muito depois. E, às vezes, acontecem coisas diferentes também. Às vezes, elas entram antes do tempo
e aí não são, né, não tem uma aderência muito boa, e você perdeu, às vezes, aquela ideia que, eventualmente, pode até ser retomada uma década depois, por exemplo. Em que cenário acontece isso? De repente, eu tenho uma excelente aplicação, mas que ela precisa, para funcionar legal, trafegar muitos dados. E aí, de repente, você considerou que a rede de internet, né, 3G ou 4G daqui do Rio Grande do Norte era boa e não era tão boa assim, e a tua aplicação ficou chata de utilizar. Então, às vezes, esse alinhamento da tecnologia com o momento ou as demais tecnologias, né, associadas ao produto que você quer colocar no mercado, precisam existir. Senão, né, você pode estar montando um produto que não está pronto ainda, né, não está bom o suficiente para aquele momento. A gente, hoje, principalmente vocês, Gil falou ainda há pouco, né, dos meus 20 anos aí de desenvolvimento, talvez não seja nem a idade, né, de alguns de vocês. De lá para cá, a forma como se consome produtos e serviços mudou muito. Ontem, quando a gente estava fazendo um briefing, né, do que seria essa apresentação de hoje, a gente comentou, por exemplo, que eu e o Givanaldo, a gente chegou a alugar, por exemplo, filme na locadora, né, que a gente comprava CD, por exemplo. Hoje em dia, a forma de consumir esse tipo de mídia, por exemplo, mudou. Muitos de vocês talvez nem assistam sequer televisão. Então, eu já não vou a uma agência bancária há mais de um ano. Eu faço tudo pelo aplicativo. E cada vez mais, esse mercado digital tem atingido também o mercado financeiro. Então, você tem aí a figura das fintechs, os próprios bancos se adaptando, alguns reduzindo a quantidade de agências físicas e assim por diante. A forma como a gente pede comida mudou. É claro que o conceito de delivery já existe há um tempo. Normalmente a gente pegava, qual é o telefone daquela pizzaria? Vamos pedir. Aí ligava para lá, aí se identificava, fazia um cadastro e tal. Hoje você pede, por exemplo, por uma dessas plataformas. Existem outras, eu coloquei aqui as duas, digamos assim, mais conhecidas, né? O Uber Eats e o iFood. Então você entra lá, primeiro que você tem um menu, né? Com várias opções, se você quer comida brasileira, chinesa, se você quer comer sushi, e aí várias opções de pratos, e descontos, e por aí vai. Então você tem ali uma previsibilidade de quanto tempo vai chegar, qual é a taxa de entrega, né? Um monte de informações que pode te auxiliar a fazer um pedido, a escolher qual é daquelas opções a que você quer. Você pode também pagar pelo cartão de crédito, ou seja, funcionalidades que ajudam muito o seu dia a dia. Você tem ainda redes sociais, né? Redes sociais, elas hoje estão impregnadas, né, no nosso dia a dia. Sejam aquelas, né, que a gente usa para conversar, como, por exemplo, o WhatsApp. Tem muita gente que mal fala no telefone. Isso é engraçado, porque antes há poucos anos atrás, 5, 10 anos atrás, você fazia um plano de celular com base, né, na quantidade de minutos que você tinha, né? Depois, né, quantidade de minutos que você tinha para outras operadoras, e hoje em dia você compra planos, né, de celular baseado na quantidade de giga, né, ou mega, se for um plano menor, que você tem de tráfego, né, durante o mês para a internet. Todos eles oferecem um conceito, né, de serem ilimitados por telefone, e quanto mais minutos eles entregam para você de telefone, menos você usa. Hoje eu tenho, por exemplo, um plano de celular que é de uma quantidade ilimitada para falar, mas eu uso, sei lá, poucos minutos, certo? Eu uso poucos minutos para fazer isso. Enquanto da internet, né, a gente acaba consumindo mais. E aí mais funcionalidades vêm para dentro dele. Você tem ainda a forma de consumir música, né? Então você contrata esses planos de streaming e tal, Spotify, Deezer, alguns até já dentro, né, do seu
do seu plano de internet, você tem ainda uma forma de fazer solicitação de um veículo, fazer chamada, né, para um táxi, um Uber, né, coisas desse tipo. E você tem ainda a possibilidade de você ter um canal de internet, Netflix, YouTube, né, e esse tipo de coisa para o seu dia a dia, tá? Então, são muitas as opções que a gente tem hoje para a parte de comunicação, né, e de entretenimento dentro da internet, ok? Deixa eu só colocar aqui, só um minuto, Gil. Então, a gente viu no slide anterior que a maioria da nossa vida hoje está ligada, né, a esses aplicativos. E aí, no nosso caso, olhando para o nosso cenário, a gente desenvolve aplicativo. É para isso que a gente tem estudado, é isso que a gente tem procurado fazer. Tá? Aprender a estar do lado de quem cria e não apenas de quem usa. Essa, muitas vezes, é até uma dificuldade inicial daqueles que entram no curso, né, de informática a princípio. Você gosta de usar o computador, você gosta de usar o celular, mas não necessariamente você está adaptado a fazer o que você vê no computador, o que você vê no celular. E esse, né, é o poder que a gente tem quando a gente entra num curso desse. É você poder criar aquelas coisas que você usa. Criar aplicações que são similares àquela que você usa no seu dia a dia. E para fazer isso, o que a gente precisa aprender? As próximas palestras, né, a do Almeida e a do Jordan, elas vão ser um pouco mais técnicas nesse sentido. Aqueles alunos que têm aula comigo já estão acostumados, talvez com essas nomenclaturas, mas aqueles que não estão, tem aí 4 opções para quem desenvolve aplicações para a plataforma mobile. Você tem o React Native, você tem Ionic, Flutter e o Delphi. Existem outras tantas opções, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas que são opções para você desenvolver aplicativos móveis, dependendo do cenário que você tenha. A gente costuma dizer que você normalmente não tem uma única ferramenta que resolva todos os seus problemas. Às vezes, né, uma determinada ferramenta se apresenta muito bem para um cenário e, de repente, não tão boa, né, para outros cenários que você quer, né, criar. Por exemplo, talvez se você for criar, né, um jogo, tá, como esses que a gente vê, né, na loja da Apple, por exemplo, que fazem muito uso, né, de recursos de vídeo, da parte gráfica e tal, você criar um jogo desse tipo, né, como um jogo de corrida, por exemplo, usando o Ionic, talvez não seja, né, a ferramenta ideal para isso. Então, você talvez tenha que identificar qual cenário você gosta de trabalhar e principalmente o cenário do seu cliente, o cenário das aplicações que você quer desenvolver. Tá? Uma aplicação móvel, ela é montada em cima de vários fatores. Você vai identificar, né, qual é o nicho do teu cliente, você vai identificar ainda, né, qual é o tipo de aplicação que você precisa desenvolver, né, se é uma aplicação que vai ter interação com outros recursos do celular, como, por exemplo, né, a bússola, como, por exemplo, a parte de localização, como o acelerômetro e tal, ou se é uma aplicação que tem um formato um pouco mais simples, né, onde você vai usar um sistema de informação apenas de dar entrada em dados e depois fazer leitura desses dados. Você vai avaliar se ele tem que ler informações de outras APIs, ou seja, eu vou consultar alguma outra coisa. Por exemplo,
estou cadastrando, né, um cliente, ele vai colocar o CEP, eu vou buscar essa informação do CEP dele para preencher o endereço automaticamente de algum lugar, ou a minha aplicação, né, vai aceitar esse dado sem nenhum tipo de verificação, ou vai guardar os dados, né, dentro da minha própria base. Então, são informações que vão guiar você para que você escolha qual é o tipo de aplicação que você precisa para atender aquela necessidade do cliente. Tá? Essas ferramentas que a gente está falando aí, elas são ferramentas que mostram a parte de desenvolvimento do lado do aplicativo móvel. Elas criam aplicações interessantes, mas em algum momento você talvez tenha que consumir alguma coisa que está em outro lugar, numa base de dados que está em outro lugar. Por exemplo, se você em algum momento instalou no seu celular o aplicativo do Schwab, para quem é aluno, né, do IFRN, aqueles dados, né, os seus dados do aluno, eles não estão dentro da aplicação. Aquele aplicativo, ele vai até o servidor do IFRN, pega os dados, né, baseado, por exemplo, na sua matrícula, e retorna para o aplicativo. Então, essa troca de dados, ela é comum no aplicativo móvel, da mesma forma que é comum também em outros tipos de aplicação, como é uma aplicação desktop, por exemplo, ou uma aplicação web, ok? Pensando nisso, a gente tem o lado, né, da retaguarda, o back-end. Como é que eu faço para que os meus dados possam ser gravados e consumidos a partir de um dispositivo móvel? Igual como a gente tem na parte de front-end, na parte de back-end, também é comum que a gente tenha várias tecnologias que possibilitam que a gente crie uma aplicação para esse propósito. Eu citei aqui algumas, mais uma vez, né? Essas são algumas das mais conhecidas, mas existem tantas outras, né, que você pode utilizar para esse mesmo propósito. Tá? Aqui eu coloquei, né, o ASP.NET Web API, o RAD Server e o Delphi MVC Framework para quem trabalha com Delphi, a primeira para .NET, né, como o próprio nome está dizendo aqui, Node.js, plataforma muito interessante também para quem desenvolve, né, aplicações para o back-end, Python, Django. Se alguém lembrar, por exemplo, eu posso fazer com Java? Sim, você pode, né? Eu posso fazer com PHP? Pode. Então, existem várias tecnologias que você pode usar para esse propósito. E qual é, né, o propósito dela? Você tem aqui, ó, em cima, um monte de dispositivos ou possibilidades de aplicação que vão consumir dados nessa API, e essa API, por sua vez, pode gravar ou recuperar dados de uma base de dados, de uma ou mais. Né? Quando a gente desenvolve esse tipo de aplicação, um conceito que tem surgido muito hoje em dia é a ideia dos microserviços. Os microserviços, né, oferecem funcionalidades pontuais e eles estão distribuídos para auxiliar a aplicação como um todo. Então, eu ponho cada funcionalidade ou um conjunto de funcionalidades em um desses microserviços e faço com que a minha aplicação use-os dependendo da necessidade que eu tenho naquele momento. Isso me dá, né, escalabilidade e possibilita também eu ter recursos distribuídos para essa minha aplicação. Aqui eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ter espetado a essa minha API uma aplicação web, uma aplicação Android, uma aplicação desktop, uma aplicação, né, baseada no iPhone, uma aplicação, né, baseada também no front-end JavaScript. Aqui pode ser, por exemplo, um PHP, um ASP.NET, e aqui puramente JavaScript com requisições, né, REST. Eu posso ter ainda aqui um dispositivo IoT, que ele ligado à minha rede, né, identifique alguma coisa que a minha API disponibiliza.
ou até forneça alguma coisa para ela. Por exemplo, eu posso ter uma câmara frigorífica, onde eu tenho um equipamento lá com um termômetro e uma placa para envio de dados. E ela fica enviando toda hora para um servidor qual é a temperatura daquela sala naquele momento. Se em algum momento a temperatura ficar aquém da que eu espero, alguma coisa pode ser feita via software. Aumentar, por exemplo, a potência do ar-condicionado, né? Posso chamar algum técnico para ir lá porque não está gelando, e por aí vai, ok? Para quem tem, por exemplo, energia solar, né, em casa, ou já viu, ali você acompanha pelo seu celular qual é a produção da sua energia durante o dia, ou durante o mês, ou durante o ano. Então você tem a possibilidade de o inversor, que é o equipamentozinho que faz essa coleta, né, da energia fotovoltaica, e ele envia para a internet a informação. E aí, a partir de um aplicativo móvel, você consegue visualizar esses dados, ok? Então, é um ambiente rico, é um ambiente de muitas possibilidades. Você, de repente, pode se sentir mais à vontade num lado front-end ou num lado back-end. E aí é conhecer as ferramentas, né, para você identificar quais são aquelas que você tem mais afinidade. O que você não deve fazer quando você entra para esse mundo de desenvolvimento mobile? Tentar forçar uma interface com o usuário, né, seja ela, né, em relação à funcionalidade ou à experiência que o usuário tem com ela, né, de outras plataformas para se adaptar com o modelo móvel. Esse é um erro muito comum quando os desenvolvedores que já trabalham em alguma tecnologia, por exemplo, eu já faço aplicações de desktop, aí eu vou criar uma aplicação móvel, eu quero aplicar exatamente os mesmos conceitos, eu quero ter, né, a mesma quantidade de controles, de botões, de caixa de texto dentro do celular que eu tenho, por exemplo, na tela do computador. Não dá. Eu preciso entender, né, que são dispositivos diferentes, com propósitos diferentes e para usos diferentes. Então, isso, né, é um ponto que você deve sempre considerar, a plataforma que você está trabalhando. Não usar, né, quantidade de alertas e dialogues, né, que são aquelas mensagenzinhas na tela, né? O usuário, às vezes, né, fica um pouco confuso quando vai usar. Criar uma interface com muitos elementos, controles que às vezes ficam pequenos e difíceis de ler, e não seguir o guideline da plataforma. Quando você pega um aplicativo, por exemplo, feito para iOS, e compara com o mesmo aplicativo para Android, você vê que há diferenças, porque cada plataforma privilegia, né, algum tipo de controle. Às vezes, por exemplo, as guias são colocadas na parte inferior, quando você está trabalhando com Android, às vezes na superior, quando está trabalhando com iOS. Então, seguir, né, esse padrão também é uma boa. Isso vale também para quando você trabalha com web e com dispositivos, né, desktop. Você seguir o guia da plataforma é interessante para que o teu usuário, ele, quando pegar a tua ferramenta, ele automaticamente, né, se sinta interessado em usar com mais facilidade. O que fazer? Né? Criar uma interface alinhada com o dispositivo que você está usando. Se você pretende usar para tablet, faz uma interface que caiba mais coisas. Se você vai fazer para smartphone, faz um pouco mais reduzida. Existem layouts responsivos para isso. Tentar fazer uma interface simplificada, intuitiva, de fácil leitura para o usuário. Você provavelmente já, em vários momentos, já instalou um aplicativo e desinstalou 5 minutos depois, porque não era tão bom quanto você imaginou que seria. Né? Se colocar no lugar do usuário, começar, né, pelas funcionalidades mais importantes. Às vezes a gente quer migrar, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse migrar o swap para dentro do dispositivo móvel. Colocar todas as funcionalidades dentro dele, por exemplo, bater ponto, lançar nota e tal, talvez não fosse muito interessante, fosse difícil para o professor fazer essas informações, lançar essas informações lá dentro. Mas se eu tenho, por exemplo, como lançar a presença, ou se eu tenho como ver a minha listagem de alunos, isso, de repente, é uma funcionalidade interessante para mim. Se eu, aluno, né, no papel de aluno, entro e consigo ver meu boletim,
é uma boa. Já fazer a minha rematrícula talvez seja mais complicado. Então, tentar identificar quais são os recursos que são úteis, né, para essa aplicação. E seguir o guideline da plataforma. Eu também coloquei aqui 2 exemplos, né, de 2 empresas daqui do Natal que têm sistemas na internet. Claro que existem vários outros. Essa de 2 amigos, né, eles me passaram. Uma é o Pocket Jurídico, da ATI, e a outra é a Agenda ActiveSoft para, né, escolas. ActiveSoft é a empresa. Veja, né, que eles têm uma interface fácil de utilizar, prática, onde o aluno, por exemplo, no caso da ActiveSoft, ele consegue entrar se identificando, né, aqui, qual é a instituição, o login e a senha dele, ele consegue ver o calendário dessa, ou comunicados, né, da escola para ele, e consegue solicitar algum serviço para a conta dele. O Pocket Jurídico, né, eu consigo visualizar informações de processos, então, andamentos de processos, né, meus, ou se eu sou advogado, né, daqueles meus clientes, inclusive ver notificações, receber notificações de movimentação desse processo a partir, né, do Apple Watch. Então, são aplicativos, né, com um layout muito atual e de fácil uso para os seus usuários. Aí, além disso, o que a gente deve olhar ainda, né? Dispositivos, né, wearables, que são aqueles que a gente, digamos assim, veste, né, como um relógio, um óculos, uma pulseira dessas que o pessoal usa fit. Então, são recursos que eles podem estar associados ao desenvolvimento móvel. E a parte de IoT, né, de internet das coisas, onde eu consigo alimentar a partir do meu celular ou estimular algum dispositivo a partir de uma aplicação móvel. Meu mestrado, por exemplo, foi baseado nisso. Eu tinha o controle de uma casa, né, inteligente, onde várias das ações eu ou consultava, por exemplo, saber a temperatura da sala, saber se tinha chovido para que eu precisasse ligar ou não o regador, ou estimular, por exemplo, mandando desligar uma televisão ou acionar uma cortina ou alguma coisa relacionada à irrigação a partir do celular. Então, estão interligados e você pode utilizar esses conceitos na sua aplicação. O mundo de aplicativos móveis é gigante, né? As possibilidades estão aí e você vai tentar identificar o que mais tem a ver, né, com o cenário que você gosta de trabalhar ou com as oportunidades que vão surgir. Ok? Aí, obrigado. Estão aí os meus contatos, tá? O meu e-mail lá do IF, o meu Facebook e o meu perfil lá no LinkedIn, né? Aqui esse QR Code, se alguém preferir também, é o perfil lá do meu LinkedIn. Beleza? Mais tarde eu volto para a gente fazer aí a parte de perguntas e mesa redonda. E agora, Giva, eu deixo com você aí e com os demais palestrantes. Valeu. Obrigado, Marcelo. Eu vou voltar aqui a câmera só um instante. Pronto, pessoal, tivemos aí a apresentação do Marcelo. Eu peço que vocês guardem as perguntas, né, para quando os 3 palestrantes fizerem isso, para a gente não se perder aqui no chat, tá certo? Aí, quando for das perguntas, vocês vão escrevendo aí. Tá? Eu vou chamar aqui o próximo palestrante. Deixa eu só abrir aqui o currículo dele. O próximo palestrante agora é José de Almeida, possui graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nosso conhecido TADES, né, lá do Campo Central, pela IFRN, é técnico do Ministério Público do RN desde 2013, onde trabalha como desenvolvedor full stack na gerência de sistemas desde 2018. Tem experiência com Angular, .NET Core, React, React Native, Node.js e Python, além de estudar a área de DevOps, né? Docker, SICD e outros mais. Então, eu vou passar agora
Vou passar agora a palavra para Almeida, certo? Almeida, está com você, 25 minutos. Obrigado, meu amigo. Deixa eu apresentar aqui o slide, só um minutinho. Tudo bem, está com você agora. Almeida, só um instante, enquanto você está apresentando, pessoal, no chat, o professor Francisco colocou o link, tá certo? Para vocês preencherem, que é para gerar o certificado, tá certo? Não esqueçam de clicar nesse link para gerar o certificado de vocês, tá bom? Vai lá, Almeida, pode ir. Show. Pessoal, primeiramente queria saber aí se todo mundo está me ouvindo, né? Podem, Giva, me dar um help aí. Tá, né? Show. Beleza. Tranquilo, Almeida, o pessoal está ouvindo. Show, beleza. Primeiramente, como foi apresentado aí, meu nome é José de Almeida, né? E a ideia aqui, pessoal, é trabalhar um pouco com vocês o assunto do React Native, tá? O assunto que eu preparei aí para esses minutinhos, né? Como o professor Giva falou, eu me formei ali no IF, no curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, um curso aí bastante conhecido mesmo, e, ou seja, eu já tive aí na cadeira que vocês estão hoje, né? Um aluno do IF, querendo aí um rumo, né, para aprender, decidir o que vai fazer da vida, muitas vezes, né, que a gente fica, talvez na graduação, fica perdido aí, sem saber que rumo tomar, e esse tipo de evento, assim, ajuda também a gente decidir essas coisas, né. Primeiramente, queria agradecer também ao professor Francisco, que enviou o convite através de Israel para mim, né, agradecer também ao professor Giva aí, que está fazendo essa coordenação da gente, e professor Marcelo e Jordan também. Tá, Jordan vai ser o próximo apresentador, né, vou trazer aí ideias interessantes aí, principalmente para quem gosta da ideia de trabalhar fora do país, né. Então, vamos lá, pessoal. Atualmente, o React Native está na versão 0.2, né? Talvez cause um pouco de estranheza, né? A gente tem acostumado aí com bibliotecas e frameworks em versões acima da número 1, né? Mas isso é bem normal, tá? A tecnologia é nova ainda. Então, a gente tem tanto React quanto React Native, né? E aqui eu vou dar uma diferenciaçãozinha das duas, tá? No caso do React, é uma biblioteca web, né, para a gente trabalhar e fazer interfaces na parte de web, né, e no caso do React Native seria uma versão, assim, entre aspas, né, vamos dar essa licença aqui, seria essa versão do React para mobile, né. Uma diferença, assim, rápida seria que o React se trata de uma biblioteca, né, e no caso do React Native, a gente está falando aqui de um framework. A diferença de biblioteca e framework está relacionada com o controle da aplicação. Só por curiosidade mesmo, vou falar aqui mais ou menos o que significa isso. É o seguinte, numa biblioteca, você tem o seu código ali, a sua aplicação, né, que ela tem o controle do passo a passo das coisas que vão acontecendo. E, em certo momento, ela precisa ali da biblioteca, ela chama uma biblioteca aqui, chama uma biblioteca ali, como, por exemplo, a sua aplicação chama o React, a sua aplicação chama o jQuery, por exemplo, a parte web, né? E no caso do framework, isso é invertido. Digamos que, imagine o framework como um container e a sua aplicação está ali plugada dentro daquele container, né? Então, o framework, ele dá início aos processos iniciais e, eventualmente, chama o código da tua aplicação. Seria essa uma diferença rápida aqui, né? Não vamos aprofundar também tanto. Então, vamos lá, algumas informações iniciais. Uma das vantagens de usar o React Native, assim como qualquer plataforma híbrida, né? É que você pode ter apenas um time trabalhando para duas plataformas diferentes e uma base de código. Porém, apesar de ser uma base de código, você pode também ter códigos específicos para cada uma das plataformas. Ou seja, você pode ter código que funcione ali só para Android e pode ter códigos que funcionem ali só para iOS, né? A gente sabe também que o React Native está em várias outras plataformas. Por exemplo, o Windows também está migrando muitas de suas aplicações para React Native
E hoje em dia, qualquer dispositivo que tenha compatibilidade com Windows 10 é capaz de você desenvolver aplicativos usando React Native, como o Xbox, por exemplo, tá? Então, um exemplo aqui de código dessa parte que decide se, dependendo do dispositivo que você está, né? Aqui a gente importa o platform, e no platform você tem o acesso ao OS do dispositivo, e caso seja iOS, por exemplo, você está setando a altura aqui, ó, com 200 pixels. E caso seja outra coisa, pode ser Android, pode ser outro dispositivo, você seta essa altura como 100 pixels. Aí só para título de curiosidade mesmo, né? A ideia do React Native, como o nome, como já está ali no nome da tecnologia, né, é você fazer aplicativos que sejam realmente nativos. Ou seja, você não tem, como no caso do Ionic, citado aí pelo nosso amigo Marcelo, você não tem aquela ideia do navegador que fica entre o celular e a sua aplicação. A gente não tem essa camada no caso do React Native, né? Então, isso dá a ideia de natividade, assim, da tecnologia. E também não se trata de transpilação, como é o caso do Xamarin, né, que é uma tecnologia, achei, da Microsoft, né, porque no React Native a gente tem um cara chamado JavaScript Core, que é o engine aí usado no WebKit, e por sua vez é um engine web usado lá no navegador Safari, né, da Apple. Então, o JavaScript Core é responsável por compreender o código JavaScript escrito ali no React Native, né? Então, como é que o React Native constrói componentes realmente nativos? Vai ter uma imagem bem ilustrativa aqui, que é essa daqui, certo? Nos celulares, tanto o Android quanto o iOS, tudo que você vê ali no seu celular, ele é uma view, tá? Então, ele pode ser uma image view, como é o caso aqui dessa imagenzinha de um gato aqui, né? Ele pode ser um text view, que é o nome do gato aqui, né? Pode ser um view group, ou seja, no celular tudo é view, tá? Então, isso facilita, né, para o React Native, porque como tudo é view, a única coisa que o React Native precisa é chamar essa view, instanciar essa view em tempo de execução, né? Então, veja aqui do lado esquerdo, a gente tem um celular Android, tá? Marcelo até falou que, às vezes, no Android o menu vem em cima, às vezes no Android, no iOS o menu vem embaixo, ou vice-versa, né? Então, assim, até a título de curiosidade sobre usabilidade, né? Eu prefiro os menus embaixo, porque, em geral, a gente usa o celular com o dedo polegar, né? E os menus embaixo facilitam bastante, né? Principalmente quem tem celular meio grande, assim como esses Xiaomi aqui, tá? O menu lá em cima atrapalha bastante e você acaba tendo que optar por aquelas tecnologias que meio que diminuem a tela para você alcançar com o dedo, né? Bem, voltando aqui, então, veja bem, no Android, essa image é um image view, certo? Mas no iOS é UI image view. E o React Native entra justamente aí. Ele identifica qual é o celular do companheiro e instancia ou uma image view, se for Android, ou uma UI image view, se for iOS, né? Então, não se trata de transpilação de código, como é o caso do TypeScript para o JavaScript, já que os navegadores não entendem TypeScript, né? E também não se trata de um navegador ali no meio do caminho, né? Só um minutinho aqui. Vamos lá. O React Native, assim como o React, assim como o Angular, assim como o Flutter, né, e outras tecnologias mais modernas aí, eles trazem a ideia de component, né? E o component ajuda muito a gente na questão da reutilização de código, né? Você cria um componente e aquele componente você tem a ideia de que ele seja reutilizado, né? Claro que numa aplicação grande, por exemplo, com centenas de componentes, como tem aplicações
em todas as empresas, né? No Ministério Público tem aplicações grandes com centenas de componentes, e às vezes acontece uma coisa interessante. Por exemplo, você tem uma tarefa lá que você pegou no board lá de tarefas, e você vai começar a programar a tarefa, e aí você sente a necessidade de criar um componente. Só que o componente já existe, ou na infraestrutura ali da empresa que você trabalha, o componente já existe e você não sabe. Por quê? A ideia de componentização também cria milhares e milhares de componentes. E se você não tiver uma coordenação boa com a equipe, alguns programadores acabam ficando sem saber a existência de alguns componentes, né? Então, a ideia de reutilização é boa, mas a gente tem sempre que prestar atenção nessa questão. Componentes ajudam também a testar a aplicação, né? Porque é um componente ali atômico, né? Você tem como testar, ele tem a interface pública dele, tem os métodos, as propriedades, e fica mais fácil de testar quando você tem componentes, principalmente se os componentes forem de responsabilidade única, né? Para você não ter um componente ali que é um macarrão de coisas e você acabar tendo dificuldades para testar também. Uma outra coisa que o componente ele ajuda nas aplicações web e, consequentemente, aplicações mobile também. E claro que essa ideia de componente vem da ideia de classe também, né? Que já foi uma evolução aí para ajudar na organização, em teste, reutilização, né? Responsabilidade única, a ideia de função também com responsabilidade única. Então, o componente ajuda aí também na organização do seu projeto. Tá? Assim, uma das coisas que a gente teme quando vai usar aí uma tecnologia nova é se essa tecnologia está, digamos assim, aprovada no mercado, né? E a gente sabe que React Native foi construído aí pelo Facebook, React também, tem grandes nomes do mercado mundial utilizando, né? Então, essa parte a gente não precisa ter receio, não, porque tem muitas vagas aí, talvez Jordan possa falar de vagas de emprego aí para React Native também, que ele tem um conhecimento mais apurado nessa área, tá? E, beleza, para a gente programar com React Native, a gente precisa de emuladores, né? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos de emuladores para quem usa MacBook, por exemplo, ou algum computador da Apple, né? Você vai usar o Xcode, que aí você consegue emular celulares, né? Você pode usar também o Genymotion e o próprio Android Studio, né? Quando você instala o Android Studio, ele tem a parte de emuladores lá. E claro que você pode usar o Expo também, eu não anotei aqui, mas o Expo é digamos assim, um aplicativo que você instala no seu celular, tá? E você consegue conectar seu celular com o computador através de um QR Code, e esse aplicativo instalado no seu celular consegue ler o código React Native e você consegue testar no seu celular esse aplicativo React Native que você está programando, né, no computador. Tem uma desvantagem, que é que você não consegue manipular código nativo usando o Expo. Então, essa desvantagem, dependendo do aplicativo que você vai construir, é bastante considerável, né? Então, seria uma ferramenta, assim, principalmente para quem está iniciando, usar, testar e tal, ou um projeto muito simples, que não vai precisar de... Você sabe que no futuro não vai crescer e não vai precisar de coisas mais complexas, né? Então, tem a questão do Expo, né? A ideia de React Native, assim como React, roda em torno de quatro ideiazinhas assim, né? A de components, que eu já mencionei, né? Tem a ideia do JSX, e eu vou mostrar para frente aí um código, como é que fica aí. Tem todo componente, tem props, e pode ter estado ou não, tá? Então, primeiramente aqui, um componente bem simples, feito em React Native. Inclusive, esse componente aqui, ele está até na documentação do React Native, né? Eu só fiz copiar ele, colocar um estilozinho e colar aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar a biblioteca React, né? Veja que a gente está trabalhando com React Native, mas o React está aí, né? A biblioteca do React é a mesma aí sendo importada, tá? Nesse caso, é um componente baseado em classe, mas eu vou mostrar mais para frente. O ideal é que a gente use
componente baseado em função, né, que fica bem mais simples. E o fato de você ter importado a biblioteca do React permite que o compilador ali, em tempo de compilação, entenda essas tags aqui, ó, que são componentes React Native. Então, o compilador entende que isso aqui é JSX, né? Então, JSX seria essa ideia de código JavaScript misturado com algumas tags aí. No caso do React, você pode usar tags HTML mesmo, uma div, um B, um parágrafo, né? Mas, no caso de React Native, todas as tags que você vai usar aqui dentro são componentes mesmo do React Native. No caso do text aqui, ele foi importado aqui em cima da biblioteca ou do framework React Native, tá bom? Esse mesmo componente, só que feito em forma de função, tá? Ou seja, componente a gente também pode usar funções. E quais seriam as vantagens de usar função nesse caso, né? A gente não precisa usar a palavra this, né? Você, com função, você tem acesso ao escopo direto, não precisa usar a palavra this, economiza aí algumas linhas. E você escreve códigos mais enxutos que acabam performando melhor na hora de gerar o build do projeto, o build fica menorzinho, né? E como a gente está falando de celular, nem sempre o celular tem espaço ilimitado aí, então é uma vantagem aí usar código componentes funcionais, né? Fica mais fácil de ler também, consequentemente mais fácil de compreender, tá? Vou botar aqui o exemplo de um componente um pouquinho mais complexo agora, tá? No caso desse componente aqui, a gente, mais uma vez, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 3 tags aqui, né? 3 tags abrindo e fechando. Todas essas tags, elas são componentes React Native aqui, ó, tá? Ou seja, a gente não tem a questão do HTML aqui no React Native. São todas React Native ou componentes que você mesmo criou, né? Como é o caso desse aqui que está em tela, tá? A gente pode colocar os estilos dentro do próprio componente, ou a gente pode colocar os estilos fora do componente. Eu já trabalhei em projetos que usam os estilos dentro do componente, né? Projetos grandes, assim, e já trabalhei também em projetos que usam os estilos fora, né? Utilizando o Style Components, e fica uma forma, na minha opinião, até mais organizada, né? Mas aqui, como é um exemplo simples, né? A gente tende a colocar os estilos dentro do próprio componente, caso seja um componente simples assim, né? Beleza. Sobre a parte prática, né? O IMD da UFRN, junto com o Ministério Público, em parceria com a Secretaria de Saúde Pública, desenvolveram um aplicativo por causa aí da pandemia do coronavírus, aplicativo chamado Tô de Olho. Esse aplicativo, ele foi feito em React Native, tá? Essa parceria aí construiu o aplicativo. Eu não participei do desenvolvimento, mas conheço o pessoal que trabalha no aplicativo, e como um exemplo prático e real aí, assim como o professor Marcelo trouxe para vocês, eu estou trazendo aqui também esse exemplo. Ele foi feito em React Native e está disponível tanto na App Store para iOS, quanto na Play Store para Android, tá? Então, a gente também tem um portal, tá aqui o endereço dele, tá? Você tem os mesmos acessos aí do aplicativo, e tem um dashboardzinho, assim, informativo, que foi desenvolvido também em Power BI, eu acho, para ter acesso à informação aí bem organizado, né? Vou mostrar aqui algumas telas, tá? Você entra, essa é a tela inicial. Se você clicar ali em status de risco, ele vai aparecer esse status aí. Esse print eu tirei ontem, né? Então, veja que o risco que eu estou aqui está bem baixo, aqui em Candelária, né? Apesar disso, eu estou um pouco gripado aí, coloquei até no aplicativo, porque no aplicativo você também pode colocar se você está sentindo algum sintoma e tal, mas eu vejo aqui que no entorno de Candelária o risco está médio, né? Graças a Deus. Outra coisa que a gente pode fazer, se você rolar esse menuzinho de baixo aqui, para a direita, você vai ter acesso a esse menu de cadastrar denúncia, caso você veja alguma aglomeração e queira cadastrar uma denúncia aí no aplicativo, né? E depois você tem como
você tem como seguir aí a denúncia. Vamos lá, uma próxima tela aqui do aplicativo. Se você clicar em Covid aqui, você vai ter acesso a essa telinha e você pode responder aí o que eu falei dos sintomas, né? Se você tiver com algum sintoma, você tem como colocar aí cansaço, dificuldade respiratória. Esperamos Deus que ninguém sinta isso, né? Principalmente esses dois aqui, né? Mas você tem como colocar aí para acompanhamento, tá? Você acaba ajudando aí, né? E essa outra tela, se você... Aqui só coloquei esses exemplos mesmo, mas vocês podem baixar o aplicativo aí e avaliar ele lá na App Store e na Play Store, tá? E você tem como ver aí como é que está o isolamento social da sua cidade, né? E tem outros aqui por bairro, por exemplo, né? Cidades do RN, tá? Então, você tem como acompanhar e ajudar também nesse momento difícil que o mundo está vivendo. Né? E para tomar coragem, vocês aí, alunos, né? Muitas vezes cheio de matérias, provas para fazer, mas nesse momento de pandemia, talvez as atividades estejam diminuindo e vocês queiram investir o tempo de vocês em algum projeto interessante, né? Eu recomendo um vídeo aqui de do canal Programador BR, né? Para deixar vocês animados aí. E o vídeo é o seguinte: 3 apps ridículos, entre aspas, que faturam mais de $10 mil por mês, tá? Então, recomendo aí esse vídeo para vocês, né? Vocês ficarem estimulados aí a construir o primeiro aplicativo, né? Porque, apesar de simples, vocês sabem que se pegar, muita gente baixa, muita gente acaba comprando aí, né? E quem sabe aí vocês consigam um trabalho sem chefe, né? Seja vocês mesmos os chefes de vocês, né? Então, pessoal, queria agradecer a oportunidade, né, que me deram. Espero ter contribuído um pouco aí de forma introdutória do React Native com vocês. E passo a palavra aí para o professor Givanaldo. Agradeço aí todo mundo. Obrigado, pessoal. Valeu. Beleza, Almeida? A gente que agradece. Valeu. A gente que agradece aí, né, sua excelente exposição, certo? Conteúdo bem técnico aí do React Native, né, para quem não programa e para quem já programa, né, o aplicativo todo de olho aí, né, focando bem na pandemia. Acho que Israel deve ter caído no cisco do olho dele lá, né? Ele trabalha aí incessantemente, certo? Eu vou agora, pessoal, novamente, né, guardem as perguntas aí para o final, certo? Eu vou pedir licença ao meio aqui, eu vou agora convidar a Jordan para entrar aí. Eu vou ler aqui o currículo dele. Jordan é graduado em Ciência da Computação, engenheiro de software móvel, com experiência em Java, Kotlin e tecnologias baseadas na web para aplicativos como o React Native. Também tem experiência em back-end na web, com o Node.js. Apaixonado por trabalhar com aplicativos de alto desempenho, com bom uso de memória, mas sem esquecer a qualidade e o excelente design. Nos últimos anos, trabalhou em vários projetos Android para universidades, governos e como freelancer para empresas iniciantes. Né? Então, Jordan, com você agora, 25 minutos. Ao final, a gente conversa de novo aí. Opa, obrigado, Givanaldo. Está todo mundo me ouvindo direitinho? Ouvindo, sim. Só ver no chat aqui se está todo mundo ouvindo. Certo. O pessoal está ouvindo, Jordan. Pode continuar. Eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento Android e um pouco depois sobre o mercado de trabalho internacional. Primeiro, falar um pouco sobre mim. Eu sou bacharel em Ciência da Computação pela UFPB. Eu morei 1 ano no Canadá e ainda trabalho atualmente para uma fintech canadense, a MTB Money Transfer. E por cima, assim, quem sou eu? Já trabalhei para a Google como representante da Google no UFPB. E eu trabalho com Android desde 2012. Certo? Primeiro eu queria começar sobre desenvolvimento de aplicativo Android, sobre por que fazer aplicativos em Kotlin. O pessoal falou antes sobre o React Native, sobre o Ionic, então por que fazer aplicativos em Android nativo?
basicamente tem duas abordagens, a cross-platform, que é usando o React Native, usando Ionic, usando o Flutter, onde você tem um desenvolvimento rápido, tem um custo menor. Na maioria dos casos é a melhor escolha. Quando você tem uma startup, tem uma empresa pequena, que tem uma ideia nova, que você quer entrar no mercado rápido, quer um aplicativo eficiente, rápido entrando no mercado, é a melhor escolha. Porém, ele tem algumas desvantagens, dependendo da sua aplicação, dependendo do que você for fazer. Por exemplo, ele não possui um acervo tão grande de bibliotecas e serviços terceiros, pelo fato de nativo existir há mais tempo. Então, os códigos, geralmente, as empresas preferem fazer bibliotecas para nativos. Tem uma desvantagem em relação à performance e tamanho. Geralmente, todo aplicativo nativo ele vai ser menor que um aplicativo híbrido, pelo fato dos híbridos, não híbrido, claro, os cross-platform. Porque, por exemplo, no caso do React Native, ele tem que ter o bundle do JavaScript e tem que ter o bridge para poder conectar com o sistema nativo. No Flutter, por exemplo, ele tem um renderizador que vai pegar o seu código Dart e vai converter, desenhar na tela o OpenGL e o Skia. Então, um aplicativo nativo sempre vai ser um pouco menor e um pouco mais eficiente que o cross-platform, porém, não é algo que seja gigante a diferença, é uma diferença pequena. E são tecnologias novas, certo? Os cross-platform são tecnologias novas e tem profissionais escassos. Isso é bom e ruim. Por exemplo, para nativo, geralmente tem mais vaga de Android, por exemplo, nativo. Porém, as vagas de React Native e de Flutter são tem menos profissionais e logo é mais interessante aplicar porque tem menos concorrência. Então, você está aplicando para vagas que vai ter uma maior chance de conseguir o emprego e entrar no mercado de trabalho. Então, só para mostrar por cima o que eu quis dizer, o Flutter, por exemplo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas o Flutter tem o framework do Flutter em si, que é o que o desenvolvedor vai usar para fazer a aplicação, e por baixo ele está rodando um engine em C e C++, que vai desenhar as coisas na tela usando um renderizador gráfico. Então essa parte azul e amarelo é a que vão ocupar um espaço um pouco a mais no aplicativo, que vai diminuir, vamos dizer assim, o desempenho, não vai ser direto na SDK do sistema. E no React Native, como o nosso colega explicou antes, ele tem um código nativo JavaScript, porém ele está rodando num JavaScript Bundle, um JavaScript Runtime Environment, junto do Bridge, que vai converter esse código aqui para um código nativo. Então, também é parecido a ideia do Ionic, que no caso roda um WebView, então ele vai rodar código HTML, CSS JavaScript numa WebView, para depois converter para o sistema operacional. Então, um outro vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês é do programador BR, que ele mostra dois exemplos, um nativo, como vocês podem ver, tem um texto, um text view e um botão ligados diretamente no controller, isso no aplicativo iOS. E já no React Native, por exemplo, você vê algumas camadas a mais aqui entre esses dois componentes. Eles são nativos, esses componentes estão visíveis na tela, diferente de um componente, por exemplo, de um WebView, que são colados como se fosse um mini navegador. Porém, tem uma pequena, como eu falei, tem uma pequena diferença de desempenho pelo fato de ter algumas camadas para poder chegar ao sistema mesmo. Mas é como eu falei, gente, a maioria das situações você vai usar, sim, um desenvolvimento nativo Flutter React Native. Depende muito da empresa. No meu caso, por exemplo, quando eu fui para o Canadá, eu fui como desenvolvedor React Native. E durante o caminho, a empresa, quando eu cheguei lá, a empresa mudou de ideia pelo fato de ser uma empresa de financeiro, de envio de dinheiro. Eles conversaram entre si e preferiram que passar para uma abordagem nativa, porque estavam pensando no longo prazo, estavam com medo de as bibliotecas que a gente fosse usar não tivessem disponíveis. Então, eles preferiram algo nativo e também para sair na frente da concorrência, porque os aplicativos da concorrência eram um pouco grandes, eles queriam fazer um aplicativo pequeno e rápido. Então, como eu falei, tudo depende. Depende de você, para onde você vai aplicar, qual empresa você vai fazer e qual a necessidade. Então, vou falar um pouco sobre o desenvolvimento Android nativo atual, como é que está as aplicações em Android puro.
A ferramenta que se usa hoje em dia para desenvolvimento Android nativo é o Android Studio. Então, ele já vem com tudo necessário para poder desenvolver. Não precisa baixar o emulador, você não precisa baixar o Java, você não precisa baixar mais nada. Você baixa o Android Studio, já vai estar pronto, tudo mastigado para começar a desenvolver. Então, isso é uma pequena vantagem que eu acho em relação ao desenvolvimento Android, desenvolvimento nativo em mobile. E hoje em dia se usa o Kotlin para desenvolver em Android, não se usa mais Java. Assim, dá para programar em Java, porém o Kotlin, na minha opinião, ele dominou o mercado. Como vocês podem ver aqui nesse canto direito, um pequeno método aqui, você, por exemplo, pega alguns indivíduos, você filtra eles se tem transação ou não, você ordena eles em ordem descendente, por exemplo, dos tempos de transação, o tempo mais recente. Você tira 3, você mapeia e filtra os que não nulos. Então, isso numa poucas linhas de código, o que seria o gigante em Java, você faz muita coisa. Então, o Kotlin está bem moderno. Eu comparo muito o Kotlin com o Swift hoje em dia, que são linguagens muito próximas uma da outra. E isso, na minha opinião, é outra vantagem. Um desenvolvedor Kotlin consegue migrar facilmente para o Swift, então ele pode trabalhar com iOS depois de uma certa aprendizagem, claro. Como eu falei aqui, existe, por exemplo, alguma linha de código em Kotlin e Swift são similares, então essa linha vai rodar tanto em Kotlin quanto em Swift, por exemplo. Então, eles são línguas irmãs, vamos dizer assim, são muito parecidas. E outra coisa que eu gostaria de falar um pouco sobre o desenvolvimento nativo seria a interface what you see is what you get. O que é que significa? Significa que você está desenvolvendo uma tela como se fosse pequenos Legos que você vai encaixando e vai montando a tela visualmente. Para mim, isso é uma grande vantagem, porque enquanto você está desenvolvendo, você já pode ver como vai ficar a tela final, pelo menos na parte de interface. E está bem moderno hoje em dia com esse Motion Layout, que você pode fazer animações bem avançadas, por exemplo, animações do YouTube, por exemplo, como você desce um vídeo para o fundo da tela, é possível fazer com isso aqui. E outra coisa interessante também que eu gostaria de falar algumas bibliotecas que estão relevantes agora no desenvolvimento nativo, e não só nativo, algumas bibliotecas que, quase todas que eu vou mostrar aí, podem ser usadas tanto para React Native quanto para Flutter também. Uma delas é o RealmDB. Quem comprou atualmente a RealmDB foi a MongoDB, que vocês já ouviram falar, um banco de dados gigante. RealmDB era forte em mobile, para Android e para iOS. E está cada vez ficando mais rápido e mais eficiente. Muitos desenvolvedores estão optando por usar RealmDB pelo fato de ser disponível tanto para Android quanto para iOS nativo. Outra coisa que está muito forte no mercado é o GraphQL, feito pelo Facebook. O GraphQL é uma forma de fazer request no back-end. É diferente do RESTful. Você manda como se fosse um esquema e você pede do back-end esse esquema e desse esquema você faz as requisições que você quer do back-end. Então, por exemplo, o back-end permite você fazer requisições, por exemplo, de pegar um usuário e você quer apenas o nome e, por exemplo, a data de nascimento desse usuário. Então, você pode fazer uma query desses bancos de dados apenas para pegar essa informação, nome de dados, uma query do GraphQL, apenas para pegar o nome e a data de nascimento e retornar apenas esse valor. Não precisa pedir para o pessoal do back-end para fazer uma nova request, só para pegar essas duas informações. Então, isso é bem relevante hoje em dia no desenvolvimento mobile. Outra coisa, o Firebase, esse terceiro ícone aqui amarelo. O Firebase é muito útil hoje em dia para você fazer prototipação. Então, você está fazendo um aplicativo rápido para mostrar para um cliente e você quer mostrar para ele como vai ficar já com um back-end. Você pode fazer rapidamente um back-end usando o Firebase, e pode até mandar para produção já, se você quiser. E, além disso, o Firebase tem muitas outras ferramentas interessantes. Tanto o GraphQL quanto o Firebase eu uso no meu trabalho atualmente, na RMTB. E o Firebase a gente usa muito para o Analytics e o Crashlytics. Então, a gente pode ter análises bem precisas de como os usuários estão usando o aplicativo. Se tem algum problema, algum crash, por exemplo, eles ficam catalogando esses crashes e ficam muito mais fácil de depurar o aplicativo, sem necessariamente o usuário
fazer um review negativo na Play Store. Então, muito útil hoje em dia o Firebase no desenvolvimento mobile. Esse quarto biblioteca e framework interessante aqui que eu vou falar para vocês é mais para Android, para Android só. É o chamado Canary Leak. Então, o Canary Leak, ele detecta problemas de memória. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, e usar mais ou menos memórias, ou usar mais memória do que deveria e começar a consumir memória e estourar, vamos dizer assim, a memória do celular, isso acontece muito, o usuário simplesmente vai ter um aplicativo fechado, não vai saber por quê. Então, o Memory Leak é muito usado hoje em dia para detectar problemas de memória que está durante o desenvolvimento do aplicativo. Outra coisa que eu gostaria de falar é o Datadog. Datadog, tem muitas empresas usando agora o Datadog para fazer logs no cloud. Então, a gente trabalhava realmente dando printf, ou dando o log.d, por exemplo, no Android, log.e, por exemplo, para jogar erro. E o Datadog é um log que você manda para um cloud, você manda para um serviço cloud e você pode ver esse log lá. Qual a vantagem do Datadog? Você pode ver em tempo real os logs dos usuários no sistema. Então, por exemplo, você pode logar os erros que aparecem no aplicativo, no Datadog, e você vê quais mensagens de erro estão aparecendo para os usuários em tempo real. Isso é muito importante, muito interessante isso aí. Entre outras coisas, por exemplo, você pode logar eventos, por exemplo, que é bem útil para isso. O Hilt, a biblioteca Hilt também só para Android, mas ela é baseada no Dagger, que é uma biblioteca de Dependency Injection, muito, muito importante hoje em dia, Dependency Injection para desenvolvimento mobile, desenvolvimento Android. Outras duas que eu acho que é muito importante falar um pouco é o CircleCI, e recomendo que todo mundo aprenda o CircleCI, baseado em Docker, e é para Continuous Integration. Para quem não sabe o que é isso, o Continuous Integration, você está com o seu código no repositório, por exemplo, o CircleCI, ou a ferramenta que você está usando no Continuous Integration, vai pegar o seu código, vai fazer uma build do seu aplicativo, então vai gerar o aplicativo como se fosse compilando o aplicativo mesmo para gerar o APK. Ele vai testar o seu aplicativo e se você conectar o CircleCI, por exemplo, com o Fastlane, que é esse último aqui, ele vai até publicar na loja, atualizando as fotos, atualizando todas as informações necessárias. Então, essas duas ferramentas aqui, de Continuous Integration e de Continuous Delivery, CD, são muito interessantes no mercado agora, que você pode automatizar muita coisa que faria na mão antigamente. E, principalmente em equipes grandes, o CircleCI é muito útil. Por exemplo, se você tem 10, 15, 20, 30, 40 desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto, o CircleCI vai testar o código automaticamente e avisar quando você fez um commit com o repositório, quando algum código defeituoso, algum problema que você não detectou em tipo de desenvolvimento. Então, muito importante isso aqui em empresas médio e grande porte. Queria falar um pouco sobre o mercado internacional, de como está o mercado internacional hoje em dia, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Eu trabalhando lá, recebi algumas propostas, então acho que seria interessante comunicar para vocês o que eu vi, o que poderia melhorar para todo mundo. Então, uma das primeiras dicas que eu dou é criar um portfólio. Então, se vocês puderem ter uma ideia de desenvolvimento web, crie um pequeno website. Você pode usar o GitHub para hospedar o seu website, como seja um .com.br mesmo, ou um URL certinho. Caso queira pagar, claro, é interessante, mas não necessariamente é importante você pagar caso você seja um desenvolvedor mobile, porque os recrutadores, eles vão procurar mais pessoas, assim, vai querer saber mais sobre os seus projetos, os seus códigos, os seus aplicativos na loja, não sua habilidade de fazer site. Então, o foco maior é só você falar sobre você e fazer um currículo virtual. Outra coisa que eu recomendo ter importante é um GitHub atualizado, com códigos, projetos e códigos atualizados no GitHub diariamente ou semanalmente. No caso, vocês podem ver que eu não tinha, até o começo do ano, e comecei a focar bem mais nisso aí, porque eu vi como é importante o fato de você ter um GitHub atualizado. E aplicativo na loja. Acho que foi um erro meu no começo da minha jornada de desenvolvedor mobile, foi não pensar em colocar aplicativo na loja. Eu fazia freelance, eu fazia aplicativo para outras pessoas, e colocava na loja o aplicativo, assim, no nome deles, claro. Porém, de vez em quando,
aí vai trabalhar outra coisa, tal, tem que tirar o aplicativo e você perdeu o aplicativo. Então, o que eu recomendo é você fazer um aplicativo seu, uma ideia sua, alguma coisa pessoal, e sempre publicar aplicativos novos na loja. Não precisa ser um aplicativo que vai mudar o mundo. Pode ver que tem muitos aplicativos repetidos nas lojas. Mas que seja pelo menos bonitinho, que seja pelo menos funcional, que roda direitinho. E isso conta quando você vai mostrar para um recrutador. Ele vai perguntar, você tem algum aplicativo na loja? Eu tenho. Você pode mostrar o link, pode baixar e pode ver. Isso conta muito mesmo, se você querer entrar no mercado de desenvolvedor mobile. Se você quiser aplicar para empresas no Canadá e nos Estados Unidos, pelo menos quando eu olhei um mercado maior, recomendo um currículo padrão internacional, então sem fotos, um currículo meio compacto, assim, com muitas informações mais sobre sua experiência de trabalho, do que, por exemplo, a experiência acadêmica em si, como um currículo Lattes, por exemplo. E informações curtas, breves, em tópicos. Então, vocês podem baixar esse template aqui no site do VenHack, que eu vou falar um pouco mais tarde, mas é um site sobre aplicação de vagas estrangeiras. E vou passar agora para esse aqui. E os 3 maiores sites, na minha opinião, para vocês aplicar para vagas são esses 3 aqui: o Isaac, o VenHack e o Stack Overflow. Eu fui para o Canadá usando o Isaac, esse primeiro. Ele é muito focado para estudantes, então enquanto você está fazendo a faculdade, você pode aplicar para a Isaac e conseguir um trabalho remoto, um trabalho como estagiário. Então isso é bem interessante, a Isaac. Você não precisa estar formado para poder passar, e você vai ganhar uma experiência muito, muito legal pela Isaac. O VenHack também é muito legal, tem uma versão gratuita e a versão paga, você pode usar gratuitamente o sistema deles, pode aplicar para vaga gratuitamente, ou você pode pagar, eles vão ter um serviço, acho que de você ensinar inglês e vão dar uma analisada no seu currículo, assim, individualmente. Então, é um valor assim, é um pouco caro, mas não é absurdo. Então, acho que vale a pena também você pagar o VenHack, caso você queira focar em trabalho internacional. Outra plataforma legal que eu recomendo é o Stack Overflow. Porque o Stack Overflow, a gente conhece, por exemplo, o LinkedIn, que é muito famoso para vaga de emprego. Mas o Stack Overflow é interessante porque algumas vagas no Stack Overflow ele mostra quando a pessoa está disposta a pagar o Work Permit, que é o visto de trabalho. Então, se você está aplicando para uma vaga para o Stack Overflow e aparecer o Work Permit, você sabe que essa empresa vai estar disposta a pagar seu visto de trabalho. E para você ir para o Canadá ou para os Estados Unidos. Então, isso é muito importante quando você está aplicando. Por isso que eu não recomendei o LinkedIn aqui. O LinkedIn tem muitas vagas, você pode aplicar para as vagas, pode até chegar no processo de seleção, só que, pelo menos no meu caso, quando eu percebi aplicando pelo LinkedIn, muitas empresas param quando percebem que você não é uma pessoa local, uma pessoa que tem um visto de trabalho ou visto permanente para você morar no país. Pelo fato de eles não querer pagar o processo de visto de trabalho, que é um processo caro, muitas vezes, para a empresa. Então, usando essas 3 plataformas, geralmente as empresas têm noção que você é uma pessoa de fora, que você é do Brasil, e que você está querendo trabalhar fora do país e precisa do Work Permit, do visto de trabalho. Então, por isso que eu recomendo essas 3 aqui. Outra coisa que também recomendo é você mesmo procurar a empresa que você quer trabalhar e aplicar diretamente para a empresa. Você pode procurar, você no site da Forbes, ou algum site de melhores empresas de TI no Canadá, melhores empresas de TI nos Estados Unidos. E com isso, você lê sobre a empresa, você lê sobre a cultura da empresa, você lê sobre o que a empresa faz, o que a empresa tem de interessante. Você faz uma aplicação mais direta, você faz parte de contatos da empresa e você fala com o recruta diretamente, dizendo que está interessado nessa vaga, por causa disso, por causa daquilo, por causa dessa experiência sua, seria relevante para a empresa por causa disso. Isso aumenta muito suas chances de contratação. Essa dica aqui foi de um colega meu, que ele já trabalha na Europa, trabalha em vários países, e outros colegas também comentaram que isso aqui é muito interessante, muito mais forte do que você realmente aplicar para vagas, você correr atrás da vaga que você quer, especificamente da empresa que você quer. Então, isso aqui recomendo também você pegar uma lixazinha e aplicar diretamente para as empresas que você quer. E queria falar um pouco sobre os mitos, sobre trabalho internacional, trabalhar para empresas de fora. O primeiro é o inglês perfeito. Eu não tenho inglês perfeito. Eu acho que nenhum estrangeiro nunca vai ter um inglês perfeito como nativo.
Até o nativo mesmo, ele vai ter umas gafes gramáticas, como a gente tem gafes gramáticas em português. Então, o inglês perfeito é acho que o maior mito sobre o trabalho de fora, internacional. O pessoal fala logo, meu inglês não é tão bom para trabalhar fora. Deu uma treinadazinha que eu acho que isso aqui não é tão verdade, não. Você não precisa ter um inglês perfeito, precisa só um inglês necessário para poder se comunicar. Se a empresa te entende, se a empresa está conversando com você, e você consegue escutar e responder ela, você já está com o inglês necessário para trabalhar. Eu vejo muito isso, eu trabalhei para essa empresa RMTB, tem muito indiano, muito Sri Lanka, e você vê que tem pessoas com idiomas, com sotaques diferentes, e você vê que isso não prejudica o trabalho delas. O inglês não é tão importante assim como o pessoal pensa. E pagar para passar. As 3 empresas que eu falei, tanto a Venrec, quanto a Exec, quanto o Stack Overflow, você pode muito bem aplicar você mesmo, por exemplo, e aplicando, passar pelo processo de recruta, o processo de contratação em si, e depois que ser contratado, você vai pagar alguma coisa, que seria o visto de trabalho, ou a taxa das empresas. A Exec, por exemplo, tem uma taxa, por exemplo, mas você só paga depois que você passa. Então, depois que você tem noção do salário, depois que você tem noção do quanto você vai ganhar, depois que você vai ter noção mais ou menos de quando você vai se mudar, você já pode, vamos dizer assim, chegar na etapa de pagamento. Dá para você já começar a aplicar antes de pensar nisso aqui. Outra coisa que eu vejo muito pessoal comentando, vou esperar melhorar um pouco para poder aplicar. Não precisa esperar, você pode aplicar já. Como eu falei, a Exec, você, mesmo sendo estudante, você pode aplicar pela Exec. Não precisa estar formado para poder aplicar. Você não precisa ter um currículo gigante para poder aplicar. Eu mesmo, voltando aqui, eu mesmo não tinha contribuição relevante no GitHub há um ano atrás. E consegui aplicar por causa disso e fui melhorando depois que eu entrei no Canadá. Então, você não precisa esperar melhorar, você pode aplicar de já. Eu recomendo até já para ganhar experiência em relação a essa parte de job hunt, de você procurar empregos, de conversar com recrutas, de toda essa fase de conseguir um emprego novo. E uma das verdades que tem de morar fora é o custo inicial é alto. Então, você vai pagar a passagem, você vai pagar a passagem aérea, que é muito caro, você vai pagar o visto de trabalho em si, que vai realmente ter uma taxa pode ser grande. Você vai pagar, por exemplo, exame médico, você vai pagar até roupa mesmo, você vai ter que comprar, vai ter que pagar, por exemplo, apartamento. Quando você for ter um calção, por exemplo, vai pagar, às vezes, 2 meses de aluguel iniciais antes de começar a morar. Então, esse custo inicial é alto. Então, você pode começar a aplicar de já, mas vá se preparando caso você passe para poder gastar algum dinheirinho. Isso às vezes. Por que isso? Tem empresa, por exemplo, teve um colega meu que passou mais de um colega que passou na empresa chamada Shopify. Shopify é maravilhosa, que eles pagam quase tudo. Então, muitos dos gastos que eles tiveram, a própria empresa retornou para eles. Então, esse gasto aqui depende da empresa que você passar. Outra coisa, o profissional de TI é muito valorizado lá fora. Muito valorizado mesmo. Quando eu digo muito, assim, a gente sai da faculdade e, às vezes, nem faculdade faz. Às vezes faz um bootcamp de 2, 3 meses de programação e está ganhando muito dinheiro mesmo. Ganhando, tipo, 3, 4 salários, 5 salários mínimos lá fora, que é algo gigante em comparação ao Brasil. E, além disso, eles são muito valorizados mesmo. O que você vê em filme, por exemplo, uma mesa de comida, de café, de jogo, de ping-pong, de videogame no meio do escritório. Isso é verdade, isso existe muito. É muito comum mesmo nos escritórios lá fora, isso aqui. A ideia deles é, tipo, valorizar para não perder. Depois que você contratar uma pessoa, um desenvolvedor de TI, como tem que pagar caro, o pessoal lá fora é caro, eles não querem perder o funcionário para poder contratar outra pessoa, poder fazer um treinamento para a pessoa virar júnior de novo, para poder crescer e pegar a velocidade da empresa. Então, eles preferem valorizar você para não perder você depois. E outra coisa é o melhoramento pessoal. Morar fora, acho que todo mundo já ouviu alguém falar morar fora, fala que isso aí é algo que sempre acontece. Você volta outra pessoa. Então, você vai com a mentalidade, você volta com outro comportamento diferente. Você volta uma pessoa, na minha opinião, melhor. Você vê outras culturas, você tem um choque cultural, você quebra algumas ideias de preconceito que você tinha, quebra algumas ideias de mundo que você tinha antes. Então,
esse último tópico aqui eu acho que é o mais importante caso você queira trabalhar fora, é essa ideia de melhoramento pessoal. É a maior verdade que você pode, que existe de todas. Então, acredito que seja isso. Acho que minha apresentação foi levemente curta, mas é isso aí. Os slides estão disponíveis nesse link aqui. Eu recomendo também dar uma olhada no GitHub, na página, para caso vocês queiram. Aquela página que eu mostrei antes para vocês, essa aqui, eu não fiz o HTML CSS essa página. A página é feita pelo GitHub e, tipo, eu peguei um template e fiz essa página aqui, de acordo com o template. Então, se vocês quiserem fazer um portfólio para vocês, não precisa fazer HTML e CSS. Você não é só um desenvolvedor web, caso vocês queiram ser desenvolvedor mobile. Então, foque mais em criar o portfólio e botar suas skills. Mostrar seus projetos, mostrar o que você fez, em vez de focar mais ou menos mais na interface, vamos dizer assim, do que você está mostrando. E lembre-se sempre de fazer aplicativos de analógico. Seguir a ideia do pessoal anterior aí, se empolguem, façam aplicativos e publiquem. Então, acho que é isso, gente. Foi um pouco rápido a minha apresentação aqui, mas eu falei tudo o que deveria falar. E acho que eu sigo aqui o link aqui para o Juvenal. Belezinha? Muito obrigado, Jordan. Foi 25 minutos certinho, sua palestra. Tranquilo. Pronto, pessoal. Agora nós terminamos o primeiro momento, né, que foi a exposição dos 3 palestrantes. E aí nós vamos abrir agora as perguntas, certo? Antes de iniciar as perguntas de vocês, aí vocês já podem ir escrevendo aí, o professor Francisco vai me ajudar aí no filtro das perguntas. Eu tenho só uma pergunta, eu tenho elaborado 3 perguntas, né? Mas durante a exposição eles já responderam 2, excelente, né? Então, estava bem sincronizado aí. Então, eu tenho só uma pergunta a fazer, e aí depois a gente abre para as perguntas de vocês. Então, acho que a pergunta serve para os 3, né? Assim, sobre o que vocês viram na academia, né? Na graduação, tem relação com o mercado que vocês estão hoje? Assim, se o curso, né? O curso universitário influenciou vocês a seguirem nessa área de desenvolvimento mobile, né? O que precisa melhorar, né, na academia, nos cursos, sobre o tema, né? Jordan e Almeida estão aí no mercado, Marcelo tá na academia, então gostaria da opinião de vocês 3 sobre isso aí, né? Essa interconexão da academia, né, da universidade com o mercado. Aí vocês podem definir a ordem aí. Quem quer falar primeiro? Acho que pode ser na sequência, né, da palestra. Na ordem do... Pode ser. Pode começar, Marcelo. Beleza. Essa pergunta logo para o professor deles, né? Cara, é assim, eu sou professor hoje, né? Mas eu já fui aluno também, né? Então, aí, de ensino técnico até mestrado, né? Eu já fui aluno. E sou aluno todo dia, né? Eu estou aprendendo com esses 2 meninos aí hoje, né? O Jordan e o Almeida, né? Como aprendo com meus alunos também dentro da sala de aula. Isso aí faz parte. O que a gente vê, né? Isso, claro que acontece na área de TI, né? Mas acontece em qualquer coisa, né? Às vezes a gente vê lá aqueles cálculos lá da física, professor, quando é que eu vou usar isso? Quem descobriu o Brasil? Pedro Cabral, quando é que eu vou usar isso? Isso é a pergunta natural dos alunos, né? Eles querem saber qual é esse alinhamento. Eu acho que, assim, existem marcos importantes, né? É você ter a sua formação acadêmica. Ela pode ser uma formação acadêmica, digamos assim, menor, né? Por exemplo, você pode ter só o 2º grau, né? O 2º grau técnico é bom. Em alguns países, né, existe até uma valorização maior do que aqui no Brasil. Existe uma graduação, né, na sua formação acadêmica, que eu acho que aqui no Brasil, se você pode, né, se você tem a oportunidade, devia ser o mínimo onde você parar. E existem outras, né,
formações, como mestrado, doutorado, especialização, que são mais específicas, dependendo do que você quer. Se você acha que você vai aprender, por exemplo, numa disciplina React Native, né, numa disciplina normal, onde tem vários alunos com propósitos diferentes. Um cara gosta mais de rede, outro cara gosta mais de suporte, um cara gosta mais de desenvolvimento, né? Na sala de aula, num curso de graduação, por exemplo, ou fazendo um curso, né, de 40 horas com Almeida, com certeza você vai aprender mais com ele, tá? Porque é um curso direcionado para o que você quer fazer, uma certificação, algo do tipo. A graduação, a faculdade, o curso técnico, mestrado, ele está muito mais para abrir as possibilidades, do que de te formar um técnico excelente. Eu não sei, Jordan pode comentar depois, por exemplo, mas eu vejo algumas pessoas, né, no Canadá, por exemplo, já dizem assim, ó, quando eu tenho uma graduação, quando eu tenho um mestrado, as possibilidades se ampliam para mim, né? Então, Jordan já eu acho que até algumas vagas só se aplicam para quem já tem uma graduação. Então, o aprender e o ter o título, né, eles são coisas complementares. Eu acho que são importantes, né, os dois, mas assim, não imagine que você vai fazer um curso de Angular, um curso de SQL Server, um curso de Delphi dentro de uma faculdade. Não é essa a proposta. A ideia é lançar possibilidades e o aluno absorver e identificar o que ele pode, né, fazer sozinho, aquilo que tem mais aderência com a predileção dele, né, para fazer, e ter o professor e os colegas como catalisadores desse aprendizado. Mas, definitivamente, né, não é um curso específico. Beleza? Vai lá, galera. Show, mano. Seguindo aí na ideia que o Marcelo trouxe, né, de que a academia acaba sendo aquilo que vai te dar uma base, vai te mostrar caminhos, né? A gente poderia, como sugestão, né? E eu sei que já existe isso, né? Por exemplo, na época que eu estava na faculdade, existia uma célula da Microsoft, por exemplo, que tinha alguns alunos que se reuniam ali em volta daquela célula com um aluno que, às vezes, tinha até certificação já, era mais experiente, entendeu? E essas células, que são já a parte extracurricular, assim, né, do curso, elas ajudam bastante, porque ali você tem a oportunidade de ir na prática, com a experiência de algum aluno que já tem a prática, né, você conseguir construir e ir agregando os conhecimentos dos professores e dos projetos. Eu sei que no IF durante o curso de TADS, você tinha 3 projetos, né, que você fazia. 3 projetos reais, do início ao fim, entendeu? Então, esse tipo de coisa, esses projetinhos pequenos, contribuem bastante para, no futuro, você ter até um currículo, né? Você, na faculdade, passou por 2, 3 projetos que você conseguiu construir, digamos, no caso do mobile, você conseguiu até subir um aplicativo na loja, né? Então, eu acho que essas iniciativas de alunos também, coordenadas muitas vezes por professores, que são de forma prática, eu acho muito vantajoso. Beleza. Jordan, tem alguma coisa a falar? Só para responder a pergunta aqui do Diego, nos comentários aqui, Okay. Quando seria recomendado usar Ionic, Kotlin ou React Native? Na minha opinião, não sei se o Almeida e o Marcelo concordam comigo, porém, eu acredito assim, que o React Native e o Ionic, as ferramentas cross-plataformas em geral, são boas para você começar uma aplicação. Você faz a aplicação nessas plataformas, pelo fato de você estar fazendo algo rápido, tanto para Android quanto para iOS, e você entrega isso para o cliente, e de acordo com quanto o projeto cresça e quanto apareçam mais necessidades e coisas mais complexas no aplicativo, por exemplo, vamos dizer que o aplicativo no futuro eles queiram adicionar coisa de estatística, coisa de gráfico e coisa de OpenGL, que é mais avançado, mais complexo em relação ao desempenho. Então, nesse caso aí, teria que migrar para um nativo, mas, na minha opinião, você começaria um aplicativo usando as ferramentas cross-plataformas, e depois, no futuro, dependendo do quanto a empresa cresça e quanto o projeto cresça, você migraria para outras ferramentas nativas. A segunda pergunta, qual é o nome do site do modelo do currículo internacional? Vou colocar o link aqui nos comentários do formulário do VREC.
Então, caso você queira abrir, dar uma olhada, copiar o template e fazer o seu currículo, tá aí. Certo. Temos mais espaço ainda, pessoal, para perguntas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Me surgiu agora, né? Eu não sei se vocês falaram, talvez não tenham detalhado. Onde é que entra aí falou-se muito de Ionic, Kotlin, né? E React Native, Swift também. Aí tem o Flutter, também tem o Flutter e o Xamarin, né? Vocês têm algum comentário a fazer dessas duas tecnologias? Microsoft, eu acho que Flutter, eu não lembro se é Google, se é Facebook. De repente vocês podem fazer um comentário, se tiver alguma experiência com eles. Rapaz, no caso do Flutter, eu nunca mexi, não. Só mexi mais com React Native mesmo. E aí, Jordan, tu já mexeu com Flutter? Eu já mexi em alguns projetos pessoais mesmo em Flutter. É bem interessante, é bem rápido a programação também. Eu prefiro, na minha opinião, entre cross-plataforma, eu prefiro o React Native. Eu acredito que está crescendo muito, a comunidade está muito grande do React Native. O Xamarin da Microsoft é interessante também, mas eu acho que ele nunca realmente estourou mesmo, assim, nunca os desenvolvedores adotaram o Xamarin. A comunidade nunca cresceu tanto quanto a comunidade do React Native, por exemplo. A comunidade do Flutter está crescendo rápido, na minha opinião, mas, na minha opinião, o React Native é mais poderoso e o fato de ter muitos desenvolvedores web em React Native faz a migração ser muito suave para quem é de web passar para mobile. Então, ótimo. E tem aquela questão também, Giva, o seguinte, né? React Native você usa JavaScript, né? E sim, você sim. usa JavaScript para web, React Native e ainda usa no back-end aí, com Node.js, Express, vai fazendo suas APIs aí, pode até usar GraphQL também, como o Jordan falou, para expor sua API de uma forma bem simples aí, né? Essa vantagem do React Native é muito exatamente, grande. a linguagem do React Já Native... tem a base da linguagem, né? Eu falei do Flutter, que eu lembrei, acho que é o Nubank, né? O aplicativo do Nubank. Eles estão migrando para Flutter. Eles tinham outras tecnologias e estão migrando para Flutter, então é um case razoável, né? Sim, sim. Marcelão quer completar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui. Eu acho que eu também não conheço tanto, né? Eu até tenho dado uma estudada nessa parada, né? Mas assim, mais a título de comparação mesmo. O que eu acho assim, interessante no Flutter é que a parte gráfica que você consegue colocar nele é muito interessante, sabe? É claro que eu não conheço, né, detalhes assim mais aprofundados do React Native, mas eu falo quando você sai, né, daquele conceito de componentes mais comuns, por exemplo, botões, caixa de texto e tal, quando você quer colocar componentes diferentes, né, eu acho que o Flutter sai muito bem, né, nesse cenário, né, talvez ali para jogos, talvez para alguma coisa desse tipo, animações e coisas do tipo. Mas, né, não falo com propriedade, né? Eu precisaria estudar um pouco mais para conhecer, para poder fazer assim um benchmark entre os dois. Pronto. Sim. Eu acho que responde Carlos Henrique, né? Fez a pergunta querendo saber o mercado no Brasil, a opinião sobre o Flutter. Eu acho que já foi respondido, né? Eu acabei lendo depois a pergunta que eu fiz. Né? Sem eu completar alguma coisa, eu posso passar aqui para a pergunta do Diego? Eu só queria completar aqui, acho que um dos motivos que o Flutter, assim, tanto o Flutter quanto o Xamarin não estourou também, foi pela linguagem em si. O Xamarin é C# e o Flutter em Dart. Então são duas linguagens que não são tão comuns assim no desenvolvimento do dia a dia. Quem trabalha com desktop em geral trabalha com C#, claro, mas o Dart acho que é uma linguagem muito assim estranha ainda para os desenvolvedores em geral. Eu acho que isso pesa também um pouco. Pronto. O Diego está perguntando ao Jordan, pedindo contar um pouco mais sobre sua experiência do processo de contratação na empresa no Canadá e também pergunta para Almeida
você trabalha em instituição pública, né? Você acha que a instituição pública é aberta para novas tecnologias, como são as empresas privadas? Né? Aí, enquanto o Jordan responde, Almeida pensa aí na resposta. Vai lá, Jordan. Belezinha. Então, na minha experiência canadense, eu posso dizer que há mais ou menos um pouco mais de um ano atrás, eu apliquei utilizando, como eu falei, a Exec. O site da Exec, você tem o seu portfólio, você aparece as vagas lá, e você vai aplicando para as vagas. E isso você não paga nada. Chega um pessoal da Exec para conversar com você, para te ajudar, algo desse tipo assim, mas ninguém vai cobrar nada para você. E você passa por a parte de... Se você aplicar para a empresa gostar de você e passar para a fase de recrutamento em si da empresa, a fase do processo de recrutação, e a empresa gostar de você certinho e passar no processo, aí sim que você teria que pagar uma taxa para a Exec, depende da sua situação, mas é uma taxa um pouco cara, um pouco pesada, porém você já vai saber quanto você vai ganhar no futuro, então vai ganhar em dólar ou em euro, algo tipo assim. Então, você sabe assim mais ou menos o quanto daria para você pagar. E após isso, teria os gastos que você vai ter que fazer em relação ao visto de trabalho, ao processo de fazer o visto em si, exame de saúde, algo desse tipo assim. E com isso, um abraço. E viagem para lá no Canadá, nos Estados Unidos, e vida boa. Bom, obrigado, Jordan. Vai lá, Almeida. Show. Bem, a experiência que eu tenho é no Ministério Público, né? Então, assim, vou falar desse ponto de vista, né? Eu trabalho lá na gerência de sistemas, né? E faz 2 anos e meio já, faz 3 anos. E lá, o pessoal tinha a cultura de usar Java, né? Tinha alguns aplicativos em Java. E depois teve uma mudança para C#, já nessa ideia de tentar novas tecnologias, C# com .NET Core, né? Então, a gente já foi aí para uma tecnologia que é bem atual, né? E a gente começou fazendo o front lá com Angular também, que na época, até hoje, né, é bem atual também. E quando surge a necessidade de fazer algum serviço pequeno, algum microserviço, que foi um pouco até do que o Marcelo falou aí, a gente também tem abertura para, pelo menos na nossa equipe, de, às vezes, escolher a tecnologia, né? Então, a gente tem serviço que foi construído em Python, entendeu? Porque o desenvolvedor tinha mais habilidade com aquela tecnologia. Então, pelo menos no âmbito do Ministério Público, a gente tem uma abertura grande para trabalhar. Claro que não é uma abertura total, porque a equipe tem que decidir, né? Até onde a gente vai querer adicionar novas tecnologias, porque quanto mais tecnologia você coloca, vai ter gente que vai ter que dar manutenção, o sistema cresce, o sistema vai ficando legado muitas vezes, e essa decisão administrativa tem que ser tomada em forma de equipe, né? Então, okay. Então, respondendo, sim, a gente tem abertura para trabalhar com novas tecnologias, e depende da equipe também, porque cada tecnologia que a gente adiciona é uma responsabilidade a mais, né? Tem que treinar o pessoal muitas vezes, né? Então, exatamente. Esse risco aí. Ok, obrigado, Elmi. Tem uma pergunta aqui da Jaritza Cavalcante. Não é pergunta, né? Ela quer assim, dicas para quem quer desenvolver no RN. Acho que o Marcelo pode falar um pouco das empresas, né? Assim, das empresas que desenvolvem mobile, que são... tem a sede no Rio Grande do Norte, né? Em Natal, Parnamirim. Se quiser falar, Marcelo. Certo, vamos lá. Eu acredito que hoje... Dá só uma afastada aí. Estava cortando tudo da câmera. Pronto, show. Fiquei bonito agora, Gil? Ficou melhor, bonito não, ficou melhor. Eu acho que a maioria das empresas hoje, daqui do estado que desenvolvem, seja internamente, né, como acontece, por exemplo, com os órgãos públicos, ou instituições como, por exemplo, a UNP, Guararapes, né, que tem um desenvolvimento interno, elas desenvolvem alguma coisa para dispositivos móveis. Então, além, claro, né, das empresas que são soft house, elas também desenvolvem para isso. As tecnologias variam muito. É claro que, assim, pelo menos as que eu conheço, tem muita disponibilidade em colocar novas tecnologias.
A questão de algumas empresas, às vezes, serem um pouco mais, digamos assim, comedidas, né, em relação a colocar uma tecnologia nova, é, às vezes, o tempo que aquele profissional vai ficar lá. Então, a gente sabe que existe, às vezes, uma rotatividade, né, de desenvolvedores de uma empresa para outra. O cara tá aqui, aí surge uma vaga para ele em outro canto, ele passa no concurso, ele quer morar fora, e aí deixa, né, aquela ferramenta que ele tanto quis colocar lá na mão e não tem, às vezes, quem toque aquela tecnologia. Desenvolvedor, né, principalmente quando eles são mais jovens, assim, existe uma vontade grande, né, de conhecer coisas novas, porque ali ele está preparando um currículo interessante para ele, seja naquela ou em outra empresa. Então, saiu, por exemplo, React Native, aí, pá, todo mundo usa. Aí, saiu Ionic, aí, pá, todo mundo usa. Aí, cara, às vezes muda muito. Claro que algumas tecnologias colam, outras nem tanto, né? A aderência às vezes é menor. Mas, assim, por onde eu vejo, as empresas são muito disponíveis. Eu fiz eu entrei em contato com algumas empresas daqui, né, a partir de um grupo que a gente tem no WhatsApp, e várias empresas responderam, né, com o que utilizavam. Eu marquei ali naquele meu slide, né, como as tecnologias mais utilizadas aqui no nosso estado, principalmente Natal, né, que é onde se concentra a maior parte das empresas, né, como sendo Ionic, porque algumas pessoas, né, vinham dessa camada de desenvolvimento com HTML, HTML5. O React Native, eu acho que a maioria trabalha com React Native. Algumas empresas que trabalham com Delphi, não no seu ambiente de desktop, na sua retaguarda, por conhecer da ferramenta e por ser uma boa ferramenta, continuaram a desenvolver os seus dispositivos móveis usando linguagem Delphi e, assim, uma só, na verdade, disse que estava utilizando Flutter. Não quer dizer que isso reflete em 100% a realidade do nosso mercado local. Isso se reflete no que me falaram. Então, se você tem interesse hoje em procurar, né, oportunidades na ActiveSoft, na Evolux, na ATI, na Pegasus, né, Interativa Digital, assim, eu não vou falar todos porque eu posso ser injusto com alguém aqui esquecendo, mas assim, onde você for, tem oportunidade para você trabalhar, né, nesse segmento. Então, estuda, né, segue. Eu, por exemplo, eu vi um aluno nosso, Giva, lá de Parnamirim, né, no LinkedIn dele, ele tem publicado com certa frequência, Lucas. Isso, usando, por exemplo, o Flutter, né? Ele tem estudado, né? Ele colocou até um print de uma lá. Então, depende muito de onde está. Eu não me lembro agora qual é a empresa que o Lucas está estagiando, mas eu imagino que tem alguma relação com esse estágio dele, né? Essa empresa pode estar usando também. Então, tecnologia tem de monte. Eu vejo, claro que tecnologia ela é um pouco também de religião, né? O cara adota aquilo e vai e palcanta. Pois né? ó aí, ó. Exato. O cara ele não quer mudar, isso é natural, acho que faz parte de uma defesa também, né, da gente. Você estudou bastante para ser conceituado naquela tecnologia e de repente você vê que ainda tem muito a render naquela tecnologia, você não quer mudar por qualquer coisa. Então é natural que você defenda. Agora, mais importante do que isso é você ter em mente, né? Eu acho que isso é um ponto que tanto eu, quanto o Jordan, quanto o Almeida falou, é que, assim, não existe uma ferramenta única para tudo. Existe uma que faz muita coisa, mas não existe uma para tudo. Então, às vezes, principalmente para quem é mais jovem, não adianta se fechar, né, para uma coisa só, não adianta ficar velho agora. Começa a estudar, vê quais são as possibilidades, esteja aberto no mercado, e aí você lá na frente escolhe aquela que você vai ser mais especialista. Ótimo. Pessoal, tem algumas perguntas aqui que eu acho que vocês podem responder aí no chat, certo? Eu vou escolher algum outro aqui por causa da hora, tá certo? Para a gente não se alongar muito além das 5.
A Denise pergunta aqui se alguém conhece o mercado em Portugal. Não sei se o Jordan, de repente, tem aplicado para lá. Tem um colega meu que chegou a aplicar para Portugal, que pesquisou o mercado de trabalho em Portugal. O negócio do mercado de trabalho em Portugal tem salários altos, tem vaga, sim. Porém, o custo de vida é muito alto em Portugal. Então, a Europa em si, né? Mas Portugal é um caso à parte, assim, é um custo de vida relativamente alto em comparação lá. Então, Ana Luísa e Arthur, pronto, pode falar, Almeida. Posso, pronto. Também conheço um amigo que trabalhou lá em Portugal, né? E o que ele dizia para mim era o seguinte, que ele trabalhou comigo, né? Lado a lado. Então, tenho muito contato com ele. O que ele dizia? Uma vez que ele chegou em Portugal, aí o LinkedIn dele bombou de oportunidades em outros países. Suíça, Alemanha, Holanda, entendeu? Então, assim, o profissional de TI é muito requisitado, principalmente se você tiver já na Europa, né? Verdade. Então, isso aí, ele mandava direto vagas para mim, entendeu? Eu dizia, homem, calma aí, pô. Quer que você vá embora. Ana Luísa e Arthur fazem perguntas sobre a Isaac, aí você pode responder no chat, tá certo, Jordan? Tranquilo. Enquanto eu vou ver aqui. Aqui tem uma pergunta do Nonato, nosso aluno de Sistemas para a Internet, Parnamirim. Queria uma opinião no caso de desenvolvimento para a web, usando o Ruby on Rails, na qual a ideia já é implementada também para a app. Nesse caso, se indicaria usar outra tecnologia, a exemplo Kotlin, para colocar essa mesma aplicação para mobile. Eu acho que vocês falaram um pouco disso. Se quiserem dar mais alguma opinião, é uma aplicação web com Ruby on Rails. Eu não sei se existe alguma... Quem usa Ruby on Rails, se usa algum aplicativo de preferencial, para transportar para mobile. Se eles puderem falar. Ou se é usar nativo ou híbrido. Rapaz, o Ruby on Rails nunca trabalhei, né? Mas uma transição simples seria usar uma tecnologia híbrida, né? Seria talvez a transição mais simples aí, que já o cara trabalha com web, então ele trabalha com JavaScript, sabe? Certo. Então, uma possibilidade seria usar React Native, né? Mas poderia ser a Ionic também, por exemplo. Pronto. Outra pergunta aqui. Considerando a questão da web, né? Certo. Desenvolvedor full stack ou especialista? Eita, né? Essa aqui é pergunta pesada aqui, né? Qual o mais vantajoso e requisitado no mercado? Rapaz, uma experiência prática aí que a gente teve lá no Ministério Público foi o seguinte. Quando eu comecei lá, eu fui colocado como front-end, certo? Então, a gente trabalhava com Angular, estudei bastante Angular e estava fazendo front-end. E tinha a equipe back-end e tinha a equipe front-end, sabe? E, às vezes, você tem um pouco de gargalo. Por exemplo, a equipe do front-end avança bastante e a do back-end atrasa, ou então o contrário, certo? Então, você tem que fazer um contrato entre o back-end e o front-end, muitas vezes, né? A API tem que estar exposta lá para o front-end saber o que esperar dos métodos, dos endpoints. Então, como a gente teve vários probleminhas nesse caso, o que a gente fez no Ministério Público? Não, bora treinamento para todo mundo e todo mundo agora vai fazer tudo. Então, cada um pega uma funcionalidade e faz completa. Aí a gente começou com duplas, né? Colocava as duplas para fazer uma funcionalidade específica. E hoje, assim, na minha opinião, é a melhor forma que tem, sabe? De maneira prática, assim. Principalmente se a empresa for menorzinha, né? Se a empresa for muito grande, cheia de pipelines aí, uma equipe só para front, uma equipe só para mobile, aí o cenário é diferente. Mas se equipes reduzidas, 10 pessoas ali, 15 pessoas, eu acho que full stack é muito interessante. Eu vou encerrar aqui as perguntas, né? Devido ao horário. A pergunta do Sérgio Pacheco, vai ser a última agora, e depois eu vou chamar Francisco aí para a gente encerrar. O PWA, Progressive Web Apps, substituirá os aplicativos nativos? Muitas empresas, eu assisti um webinário um dia desse sobre isso, né? Muitas empresas como Facebook, Microsoft, Google, Twitter, Starbucks já substituíram os aplicativos nativos, ou estão em processo de fazê-lo. Então, com a palavra aí, vocês aí que já deram a risadinha aí, né? Eu acredito que assim, gente, é muito interessante o PWA, eu acho que é muito promissor, eu acho que tem chance até de derrubar,
mas a Google e a Apple não vão deixar. Quem domina as lojas é a Google e a Apple, claro, a loja de aplicativos. E eles ganham muito dinheiro com essa loja, muito dinheiro mesmo. O Android, por exemplo, é gratuito, mas você pode assinar o Android gratuitamente. Porém, a Google ganha dinheiro pela loja de aplicativos, quando você tem um celular Android com a loja. Então, eles não querem perder essa fatia do mercado de dinheiro que tem nas lojas de aplicativos. Então, eles até valorizam, assim, você criar PWA, eles têm tutoriais no site deles e tal. Mas eu nunca acho que irá substituir pelo fato de existir isso aí, existir essa fatia de lucro das empresas. Vai lá, Almeida. Uma coisa também é que, se eu não me engano, a Apple cobra 30% do valor das assinaturas dos aplicativos, né? Então, até, por exemplo, o Spotify, que é pago, é sempre uma briguinha aí entre a Spotify e a Apple, por causa que é uma fatia grandinha, né? Eles consomem. Então, é muito dinheiro mesmo, realmente. A Apple estava até numa jurídica aí com uma empresa, que eu não lembro agora qual é, que fazia essa assinatura por fora e depois os caras migravam para o servidor dessa outra empresa e a Apple entrou na justiça, né? Essa outra empresa estava tentando burlar essa assinatura. Teve um caso também do jogo, o Fortnite. Também? Foi lançado fora da loja por causa disso. Ah, sim. Pois é. Então Bom, pessoal, o bate-papo foi excelente aqui, certo? Convidar aí, Francisco aí, chegue para nós, chegue junto a nós aqui. Então, agradeço aí, certo? A disponibilidade de vocês três. A gente está aí nesse momento, né? Suspensão do calendário, pandemia, tudo que tem direito. Então, a gente tira esse tempinho para formativo, né? Para aprender mais. Eu aprendi bastante hoje. Né? Não é a mobile não é minha área foco. Eu atuo mais lá na programação, mais back, assim. E um pouco de jogos, mas aprendi bastante aí, estou até com vontade de fazer uns apps. Então, deixar o Francisco agora aí com a palavra, tá certo? Acho que deve pedir o material, né, para vocês, para o pessoal deve querer dar uma olhada depois, tá certo, pessoal? Então, passa a palavra para Francisco aí, obrigado. Valeu, Giva. Para finalizar, para a gente manter o padrão que a gente tem, né, nos webinários, eu queria passar para os três palestrantes só para darem aí uma mensagem final para o pessoal que assistiu, né, foi uma audiência muito bacana, né, e o papo também muito bacana. Eu aqui peguei todas as dicas aqui, não sou da área definitivamente, se Givanaldo não é, imagine eu, né, então aprendi bastante aí com vocês. E aí eu queria passar a palavra só para vocês fazerem as considerações finais aí, para deixar essa mensagem para o pessoal que participou. Começando por Marcelo, né, pela sequência de apresentação, Marcelo, Almeida e Jordan. Tá, joia. No mais, né, agradecer, eu adoro falar para os nossos alunos, né, e para o pessoal da área. Eu vi aí que tem algumas pessoas que não são alunos, já são da área, eu estava reconhecendo aqui alguns nomes. Obrigado por terem me chamado, obrigado àqueles que participaram, obrigado aos meninos aí, Almeida e Jordan. Aprendi também muito, né? Giva e Francisco também. E estamos à disposição, né? Eu acho que esse é um webinário interessante. É claro que a gente falou aqui um pouquinho, né, do que a gente sabe, numa característica também bastante introdutória, né? Para que vocês ampliem os pensamentos de vocês, né? Principalmente nesse período que, assim, existe tempo, né, sobrando. Então, existem oportunidades, existem ferramentas. Se você tem um computador, tem uma ideia, tem, né, uma lógica na cabeça, né, você pode construir muita coisa. Eu sempre digo para os alunos, principalmente aqueles iniciantes, que a nossa área, ela é uma área que se pode criar muito com pouca coisa. Você, no geral, precisa de um computador, o conhecimento, né, e ferramentas que tem aos montes aí, como a gente falou aqui. É diferente de você, vou construir uma casa. Opa, peraí, meu irmão, não vou construir uma casa sozinho, não, o muro vai cair, tem que comprar tijolo, tem que fazer uma coisa. Não vou montar um equipamento, né, não vou montar um computador, eu tenho que ter a matéria-prima. No nosso caso, de desenvolvimento de software, as coisas são todas à mão de vocês. Então, assim, aproveitem, né, aproveitem mesmo. No mais, obrigado, estou à disposição. Show. Eu queria agradecer também a Francisco ter me convidado aí, Givanaldo, Marcelo e Jordan aí, pelas apresentações também, foi muito bom. E a minha dica aí final
é o que eu deixei no meu último slide lá, sabe? Eu recomendei um vídeo aí para vocês assistirem, né, de aplicativos simples, até em nível introdutório, às vezes, e que fazem sucesso nas lojas aí, né? Então, mesmo que o que vocês façam não venha fazer sucesso, mas já é uma dica de Jordan aí, que a ideia é de a gente ter algum aplicativo lá na loja, né? Eu tenho um aplicativo também que eu coloquei, que é tipo um remake aí do Nubank, né? E aprendi aí com o vídeo da Rocket City, que é uma empresa interessante também de vocês seguirem, né? Eles sempre têm bootcamp e cursos aí nessa área de Web, React Native e Node.js, né? Então, fica essa dica aí para mim, para vocês. Valeu. Ok, pessoal. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar aqui para vocês. Gostei muito de apresentar para vocês a minha experiência também sobre desenvolvimento mobile e Android. E queria pegar também o final da conversa de Almeida aqui. Por favor, gente, publiquem aplicativos, façam aplicativos. Cada um de vocês, eu acredito que deve ter alguma ideia de algum aplicativo para fazer, ou um rabisco, alguma coisa assim, de, pô, isso aqui seria legal se botasse para frente. Pega essa ideia, começa a fazer um rascunhozinho, começa a desenvolver umas telinhas pequenininhas, não faça nada complexo, faça coisa simples. Publiquem muito rápido, isso aí, para vocês entrarem no mercado de trabalho, muito rápido mesmo. A partir do primeiro aplicativo, vocês vão ver que tudo fica mais fácil. Então, recomendo aí, pega as ideias de vocês e bota para frente. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Marcelo, Almeida e Jordan, por terem aceitado prontamente o convite, né, por essa participação de vocês, muito bacana. Avisar os participantes que esse material que eles apresentaram, links, tudo isso a gente vai colocar lá no YouTube, quando o vídeo estiver no ar, certo? Então, vou pegar com eles, né, esse material, slides, links, tudo que eles quiserem indicar para vocês. Então, fiquem atentos. E aí, agradecer ao professor Givanaldo aí pela mediação também, né, meu colega aí já há muito tempo, né, Givanaldo, desde a faculdade. E também aos professores de Parnamirim e de Nova Cruz, que a gente trabalhou junto aí nesse webinário de hoje, que mais uma vez atingiu o objetivo, né, que é justamente nesse período de pandemia, de isolamento social, a gente tentar levar um pouco de conhecimento, né, de mostrar possibilidades, de aprender coisas novas, né, então, mais uma vez a gente atingiu esse objetivo, foi muito bacana realmente o papo. Gi, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer aí ao público, certo? Que pelos comentários que eu estou vendo aqui, o nosso webinário de hoje agradou bastante aí, certo? Agradecer também o convite para mediar, foi uma missão boa que eu gostei aqui, certo? Já na semana retrasada eu estava palestrando, hoje mediando, né? Posso até me acostumar com isso. Mas agradecer a todos aí, certo? A Almeida, a Jordan, a Marcela, por terem aceitado o convite, tá certo? A gente tinha uma lista de vários palestrantes, escolhemos realmente a dedo aí, né? Então, deu tudo certo, né? Obrigado a todos. É isso, obrigado a todos. Então, se puderem, fiquem em casa, e quem for sair, se cuide. A gente vamos vencer esse negócio aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Tchau. Valeu.